Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Quem achou da glória a Deus? Eita glória! Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei. E se alguém disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, um jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles suas vestes e sobre elas Jesus montou. Verso 8: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelas estradas. As multidões, tanto os que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Entretanto, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a multidão clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Você pode aplaudir o profeta Jesus da Galileia, porque ele está aqui hoje. Ele tem uma palavra para mim e para você. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que a tua palavra venha trazer reflexões, venha alcançar os nossos corações. Nós vamos sair daqui, Senhor, colocando em prática tudo aquilo que teu Espírito vem falar a nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu já repreendo toda ação maligna contra a tua palavra, toda repreensão de Satanás, todo espírito que queira causar interferência para que a tua palavra não haja compreensão da tua igreja, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Betfagé, essa palavra, ela é aramaica e ela significa casa de figos verde, ou casas de figos não maduros. Interessante que Betfagé, você só vai ver na Bíblia nessa passagem, você não vai vê-la mais em passagem nenhuma, só nessa passagem. Mateus, Marcos, Lucas, eles mencionam essa aldeia, que é uma aldeia, mas estão mencionando por causa da mesma passagem. João já não fala de Betfagé, né? Então a gente começa a ver que ela era próxima de Jerusalém, e é algo ali que Jesus, ele estava sempre em Jerusalém, e nunca falou disso, que Jesus parou em Betfagé, Jesus passou em Betfagé. Interessante isso, né? João, ele relata que Jesus, ele foi 3 vezes aproximadamente em Jerusalém por conta da Páscoa. Mateus, Marcos e Lucas só menciona nessa passagem, acredito eu, porque seria a importância de anteceder a morte de Jesus, né? Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma semana antes de Jesus morrer, né? Então, assim, eu creio que por esse motivo eles mencionaram essa cidade.
O interessante do jeito que Jesus fala, acontece. Ele entra na cidade, eles dão de contra lá um jumentinho, eles estão soltando, a pessoa vai lá reclamar. João fala que é o dono da jumenta que vai lá saber por que eles estão soltando a jumenta, e eles falam conforme Jesus mandou, que o mestre mandou pegar e vai devolver. Amém? Sim ou não? Betfagé hoje continua com o nome de Betfagé, e agora lá virou como se fosse um santuário, onde os cristãos vão para lá, os cristãos romanos, os cristãos protestantes, vão para lá fazer romaria, por conta dessa entrada triunfal de Jesus. Eles vão para lá, vamos lá, vamos ver o lugar onde Jesus pegou, onde foi pega a jumenta, vamos lá fazer uma romaria. Jesus, a entrada triunfal saiu da... Vão até fazer um ato profético, vou passar por ali também, eu vou triunfar, porque quando fala de triunfar, fala de vitória, fala, de algo bom que aconteceu, e o texto começa a ressaltar isso. E no versículo 8 fala: a maior parte da multidão estendeu, no verso 9 diz: e as multidões, no plural, tanto os que procediam quanto os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E Jesus, ele entra aí, montado naquela jumenta, tanto aquelas pessoas que já vinham atrás de Jesus, como aqueles que estavam na frente, eles já começam a gritar, eles já começam a exaltar Jesus, essa palavra quer dizer nos socorra, nos acuda, nos ajuda. Hosana quer dizer isso. Então eles estão reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus podia mudar a sorte dele. Só que eles estavam equivocados. Aí você vai, pastor Mauro, Jesus muda ou não muda a circunstância? Muda. Mas nesse contexto, eles estavam equivocados, porque a libertação que eles estavam querendo não era a que eles estavam precisando. A libertação que eles estavam querendo é que Jesus se levantasse como um homem ali, criasse uma revolução e libertasse eles do domínio da opressão romana. E Jesus não veio para isso. Você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, o anjo falando com José, que Jesus ele veio para libertar o povo dele dos seus pecados. Dos seus pecados. Aí você fala: mas e a opressão, pastor Mauro? Tá, liberta o pecado, mas a opressão? Mas a opressão vem por causa do pecado. Quando você vai para a retidão, aquela consequência do pecado, os frutos do pecado vai acabar. Eles não vão perpetuar na tua vida. Você vacilou, se consertou, veio aquela consequência, mas você se consertou, vai passar. Vocês estão entendendo? A libertação mais importante que eles teriam que clamar ali era pela a libertação dos pecados dele, não pela aquela libertação física, aquela opressão romana. Amém? Sim ou não? Os discípulos fizeram como Jesus falou. Os discípulos fizeram como Jesus falou. Tudo estava acontecendo como Jesus falou, como nós falamos. E essa questão da honra é uma questão muito importante, porque hoje nós temos dificuldade de honrar. Nós não estamos honrando nossos irmãos que nós vemos, e se a gente não honra nossos irmãos que nós estamos vendo, muito menos vamos honrar Jesus.
muito menos vamos honrar a Deus. Honra é reconhecimento, irmão. Você não reconhece sua liderança, você não reconhece aquela pessoa que está te estendendo a mão, aquela pessoa que está junto de você, você não vai reconhecer Jesus. Você pode até falar, mas você não vai, pô. Você não vai. Isso é fato, é só parar e observar. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Não vai, entendeu? Então, quando Jesus entra, há um alvoroço, que é para a gente parar e pensar. Várias vezes Jesus esteve ali no mesmo lugar. Várias vezes Jesus esteve ali no mesmo lugar. Jesus, ele ia no templo ensinar. De onde vem esse alvoroço? De onde vem esse desespero deles exaltar Jesus, deles gritarem? Sabe? Às vezes a gente tem que entender que quando é para Deus glorificar, Ele vai usar. Não vai ser eu, não vai ser você. Não vai ser, porque Deus, ele vai mover pessoas que vai exaltar. Amém? E a gente começa a passear, irmão. A gente tem muita coisa para fazer. Eu não sei se você entende para que Jesus te chamou, né? Não sei se você entende. Se você não entende, eu acho que tu deveria procurar entender. Se você já entende, eu queria que você parasse, analisasse se você está andando em direção daquilo que Deus te chamou e começasse a trabalhar e começasse a fazer, começasse a executar tudo aquilo que Deus tem falado contigo, tem colocado nas tuas mãos. Nós estamos vendo pessoas regredir, né? Quando eu falo regredir, não é a pessoa fugir daquilo, fugir de uma responsabilidade, né? E a coisa vai piorando para o teu lado, porque você está indo na contramão do que Deus quer, e você está confessando o nome do Senhor, na mão, está glorificando, está gritando, está pulando, mas você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E o retorno é complicado, porque você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você não está se esforçando, você não está se posicionando. Amém? Sim ou não? Então essas pessoas clamavam Jesus, elas gritavam. Mas eu queria fazer uma pergunta para a igreja, para mim também. Como é que a gente vê Jesus? Como é que nós temos visto Jesus? Como é que nós temos visto Jesus? Nós temos visto Jesus, o Jesus abençoador, o Jesus só Senhor, né? Ou o Jesus único e suficiente Salvador? Qual Jesus nós temos tratado? Qual Jesus? Qual Jesus? Uma vez na Vila Maia, eu trouxe uma palavra lá e perguntei se você conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Porque a gente fala tanto de Jesus, sabe? Como a gente realmente tivesse intimidade com Jesus e sabe, Jesus fosse íntimo, Jesus, eu falo com Jesus toda hora. E na rede de homens aqui na escola bíblica dominical, está complicando para mim, porque eu estou falando coisas e você tem que ver o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu estou cheio do Espírito Santo e está com pedra em você. Melhorou o entendimento? Sim ou não? Não, porque eu falei com Deus e pô, dá para tu me levar ali? Não dá não. Quem está me entendendo? Então a gente está começando a observar essas coisas, porque o que a gente fala, o fruto tem que estar na nossa vida, tem que refletir aquilo. Jesus, ele falava e você via Jesus fazer o que ele falava.
Jesus não falava para não fazer, ele falava aquilo que ele fazia, os outros viam ele fazer. O povo viu em Jesus a esperança. Jesus cansou de ir lá ensinar, pregar e coisa e tal, e o povo viu Jesus ali e nunca falou nada, mas nessa vez chegou a hora de Jesus ser exaltado, irmãos. A gente precisa despertar, sabe? Porque se eu não exaltar Jesus, se você não exaltar Jesus, quando eu falo exaltar, não é ficar gritando, não, irmãos, é viver conforme Ele nos propôs, fazer aquilo que Ele não mandou fazer. Vai ficar complicado. Eu vou passar e vai entrar outra pessoa e vai fazer. Eu perguntei o Jesus, qual Jesus que você conhece? Qual Jesus que você tem? Porque tem pessoas que só tem um Jesus que vai melhorar a minha situação de vida, que vai restaurar a minha saúde, né? Que vai restaurar meu casamento, que vai resgatar meu filho, minha filha, né? O Jesus servo, o Jesus empregado, trato Jesus como um empregado. Eu vou lá, vou ser fiel porque eu quero. Se não me der, eu não quero mais, não sou mais. Ou fico escondido fingindo que sou, com medo da língua do povo. Amém? Se a gente não reconhecer Jesus de fato, estou falando viver, vai ficar complicado. Se você for pesquisar aí os adventos que precedem a vida de Jesus, você vai lá e fala, vai ver que está faltando pouca coisa. Você vai ver que está faltando pouca coisa. Quer ver uma coisa? Em 2030, esse cara da internet aí falou que todo mundo vai receber um salário social do governo, porque a máquina vai tomar o emprego de todo mundo. Aí a pessoa, para não ficar sem salário, o governo único, você sabe quem é, o governo único, né? Aí o governo único vai dar um salário social para todo mundo. Em janeiro vai começar o Drex, valer aqui, já está valendo, mas ele já está caminhando para uma obrigatoriedade, já está caminhando, vai fazer igual fez num país lá, que o pessoal não aderiu, o governo foi, confiscou o dinheiro de todo mundo, bloqueou o dinheiro de todo mundo, obrigou a pessoa a fazer o cadastro, a pessoa foi lá se cadastrar, você tem que converter o seu dinheiro para a moeda X. Aí vamos brincar com isso? Está dizendo na Bíblia, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender, essa é a marca da besta. Você está brincando com isso? Você tem milhões lá no banco, está preso, irmão. O dinheiro não está na mão, da tua mão não, está lá. Botaram uma lei agora que eles querem criminalizar depois de janeiro quem ficar com dinheiro físico virar crime, vai crime. Você ter dinheiro em casa vai virar crime. Irmão, eu não me ligo em política, beleza, mas isso vai te alcançar, sabe? Vai te alcançar. Se preocupa não que vai te alcançar, e você vai ver como é que a coisa vai ficar. Só que tem uma diferença. Você está no azeite? Você crê o quê? Que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, vai ser depois? A fé que você tem está te levando para alguma corrente teológica? Pode brincar, irmão. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41 ou 44. Lucas 19, 41, 44. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou. Vou repetir 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devida à paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois sobre ti virão dias
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e tendo arrasar, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse contexto aqui, irmão, é um pouquinho depois de Jesus entrar, deles gritarem: Hosana nas alturas, filho de Davi, e Deus Todo-Poderoso é o Deus da minha salvação, e coisa e tal. Logo depois, Jesus tem isso com ele. O interessante é que o motivo Jesus fala: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Da tua visitação. Eu não, diaconisa na louça, muito obrigado pela palavra que a senhora me deu, mas eu não vou aceitar Jesus agora não, tá? Tem tempo, tem a hora, beleza, beleza. Pastor Tiago, legal, eu gosto de ir à igreja, eu me sinto bem, mas agora vai chegar a minha hora, tá? Vai chegar a minha hora, eu tomo uma escolzinha ali, mas vai chegar a minha hora, obrigado, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Tá brincando, irmão? Tá brincando? Não veio aqui à toa, não. Foi Deus que trouxe até aqui. Para que Deus te trouxe até aqui? Para você ficar no mesmo passo, na mesma caminhada? Não, irmão. O Espírito Santo ainda está na terra, ainda está falando comigo, mas está falando contigo também. Vai chegar uma hora que esse Espírito vai ser retirado da terra, a igreja também. Aí salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Jesus chora porque ele está vendo o estado de espírito das pessoas. Ele está vendo aquilo que, sabe, que só ele pode ver. Ele agora está contemplando o meu coração, o teu, a nossa verdade, o que a gente tem vivido em Cristo e tem que mudar. Por mais que esteja perfeito, por mais que esteja legal, mas tem que mudar, tem que melhorar. Pessoas dependem de nós. Precisamos pregar um evangelho sério, um evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que liberta. Precisamos pregar esse evangelho, o evangelho que Jesus pregou. Você pode buscar uma palavra que você nunca ouviu, beleza, mas essa palavra que você nunca ouviu é problema teu. Quem é que garante essa palavra que você nunca ouviu? Agora aqui tem uma palavra que te garante, tem uma palavra que te dá certeza. Você quer ouvir a palavra bonita que vai satisfazer teu ego, que vai massagear teu ego, que vai fazer com que você se sinta confortável onde você está, que está te levando para o inferno, está te conduzindo para onde? Para onde? Jesus estava falando uma profecia que ia acontecer 70 anos depois da ascensão dele. Jesus morreu, ressuscitou, Jesus foi para o Pai. Mas Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. As ruínas que você vê hoje, deve ver pela televisão, tá? É a ruína disso aqui. É a ruína disso aqui. O romano cercou, bagunçou eles, arrebentou com tudo. Do jeito que Jesus falou, foi do jeito que aconteceu. Mulheres grávidas, eles cortavam a barriga, que nem o Hamas fez agora de novo. Eles fizeram isso naquela época lá, 70 anos depois de Cristo. Tudo porque eles não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Jesus estava ali.
Jesus estava ali. O mal, ele está querendo destruir a família. A gente não se atentar para isso, a gente não se posicionar, fazer o que Jesus falou, mandou, né? Ele deu uma ordem para a gente pregar o Evangelho, para a gente ir pregar o Evangelho a toda criatura. Ele equipou a igreja dele, ele garante a igreja dele. Se a gente não fizer isso, vai sobrar para a gente. Vai sobrar, sabe por quê? Eu não estou sendo obediente, eu estou desobedecendo. Só é simples assim, pô. É simples assim, não é difícil não. O entendimento é esse. Você não está obedecendo, você não está honrando a Deus, você não está honrando a tua liderança. Isso já é um vestígio que a tua roupa está com uma sujeirinha aqui, pequenininha, coisa e tal, né? E daí é só para pior. É só para pior. É só para pior. Eu creio que a gente recebe vitória através de Jesus. Eu creio que a gente recebe cura através de Jesus. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. A minha dificuldade, o Espírito Santo está aí para me ajudar. Ele é o ajudador. Eu sempre falo isso, ele é o ajudador. Não tem desculpa para mim, o diácono Valdo. Não tem, sabe por causa de quê? Porque eu tenho um ajudador. Você não pode me ajudar como ele pode me ajudar. Eu não posso te ajudar como o Espírito Santo pode te ajudar. Estamos falando de uma pessoa que está à nossa disposição, simplesmente assim, que está aqui por causa de mim e por causa de você, para que a gente não venha sofrer um mal maior depois. Mas qual é o meu entendimento em relação a isso? Ou melhor, o que eu quero entender em relação a isso? A unção aqui está forte, irmão. Está forte. Só que enquanto não falar em chave de ouro, carro novo, ninguém vai pular, ninguém vai gritar. A carne está tremendo. A unção aqui está forte. Eu não sei se vocês passam pelas esquinas e vê o que eu vejo, né? De pessoas aí na desgraça, na cachaça jogada, pessoas brigando, família se destruindo, crianças praticamente seminuas. Não sei que só eu que vejo isso. Será que é só eu que vejo isso? É meio complicado, irmão. Temos que fazer a obra. Mateus 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler do 14 ao 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que estão dentro da casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que eu tenho que fazer tem que ter um retorno lá no céu. O que eu faço aqui tem que iluminar, as pessoas têm que ver, não pode ser nada escondido. E através do que eu faço aqui, tem que chegar a glória para Deus lá. Entendeu? Aquele irmão, ele é de Deus, ele fez isso. Aquela irmã, ela é de Deus, ela fez isso. Está dizendo aqui, sal do mundo e luz do mundo. Luz é para clarear, ninguém usa a luz para ficar no escuro, não tem como. Você não deixa a tua casa apagada, você usa a luz. As pessoas precisam enxergar o que você está fazendo. Será o que você está fazendo vai glorificar a Deus? O que nós estamos fazendo vai glorificar a Deus? Vai ser chamada de boas obras o que nós estamos fazendo? Sim ou não?
Precisamos mostrar Jesus através das nossas vidas. Precisamos mostrar Jesus, precisamos que as pessoas vejam Jesus através de nossas vidas. Como é que se faz isso? Manual. Como é que se faz isso? Está aqui o manual. Está aqui o manual. Como é que tu vai mostrar Jesus através da tua vida? Você não fala com teu irmão na igreja, você não fala com a tua irmã na igreja, estão vendo Jesus na tua vida. Está precisando de alguma coisa, você está ali, você não faz, você não move. Está mostrando Jesus na tua vida, né? As pessoas estão vendo Jesus através da tua vida. A pessoa está precisando, você pode fazer, você não está fazendo. Está sabotando o irmão, está sabotando a irmã. Não vai não, não faz não, não compra não, não vende não. Vai não. Está mostrando Jesus através da tua vida. Tá? Sim ou não? Nós precisamos de pureza no coração e de fidelidade a Deus. Precisamos de pureza no coração. Precisamos de um coração puro e de fidelidade a Deus. Você não vai perder nada. Não vai perder nada. Você não vai perder nada. Diz Mateus 18. Mateus 18. Não vai perder nada. Pelo contrário. Mateus 18, do 1 ao 3 diz assim: naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos se tornar como uma criança, de modo algum entrarás no reino do céu. Vai entrar. Você é sagaz, você é esperto, você é malandro, mas você não vai entrar no céu. A tua esperteza, a tua malandragem vai te deixar aqui na terra. É simples. É simples assim. É simples assim. Quando Jesus ele fala que a gente tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente, ele não está falando para a gente ser bobo. Ele não está falando para a gente ter um coração contaminado. Ele está falando para a gente prestar atenção nas coisas. Para a gente ser manso e prestar atenção nas coisas. Vai fazer negócio com uma pessoa, qual é o passo a passo? É cartório, assina aqui, é documento, é outra. Acabou e pronto. Isso não é maldade não. Você quer comprar o quê? Vender meu, te vendo meu carro barato. Vamos lá fazer a vistoria do carro, vamos tirar nada da consta do carro. É isso que Jesus está falando. É isso. É simples assim. Ele não está falando para você ter maldade não. Você age da forma correta. Agora que teu coração alcance pessoas, tudo aquilo que você faça muda a vida de pessoas. Nós já estamos em outubro, já está indo para o ralo outubro. Você mudou a vida de quem até outubro? Você mudou a vida de quem? Qual benefício você fez? Qual benefício você fez para alguém até outubro? O que você tem feito para trazer uma pessoa para Jesus? De janeiro a outubro, o que você fez? Não tem tempo não, pastor, trabalho muito. Fala para Jesus, pô. Fala para Jesus que você trabalha muito. Eu só sei uma coisa, irmão. Quando o pau quebra, a gente obedece direitinho. Quando toca na saúde, tá? Quando toca na saúde, meu irmão,
é Salmo 91, é Salmo 23, é de Gênesis Apocalipse, é na ponta da língua. E Jesus, eu vou orar igual Daniel 3 vezes ao dia, eu vou jejuar igual Daniel. É só tocar. É só tocar. Quando a porta fecha de uma maneira que por onde você passa nem mato cresce, aí você rapidinho o caminho sabe. Irmão, vou te falar, estava no estreito, Jesus, faz sinal da cruz, graças a Deus. É só a situação apertar, irmão. Só a situação apertar. Jesus está chamando uma igreja madura. Jesus está chamando uma igreja madura. Uma igreja para falar do amor dele, mas falar de uma forma séria. Ter certeza que está falando. Quando você fala que a pessoa vai morrer e vai para o céu, você tem que estar nessa posição de morrer e ir para o céu também. Você não pode falar para uma pessoa que se morrer vai para o céu e a pessoa saber que você está devendo o armazém ali, o botequim, deveu a irmã, o irmão. Você não pode. Você não pode, pô. Você não pode. Você não pode. Estou fazendo a obra da igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma forma bem relaxada mesmo. Eu quero que o pastor Júlio me veja aqui. O pastor Júlio está me vendo aqui. Então, vou sentar na frente, que o pastor Júlio gosta que o obreiro sente na frente. Vou sentar na frente. Pode estar até enganando o pastor Júlio, mas não está enganando Deus. Daqui a pouco a coisa vai para o teu lado de uma tal maneira que nem o pastor Júlio vai querer você perto dele. Não vai, pô. Não vai. Estamos falando de autoridade, e hoje nós falamos de autoridade e falamos sobre o ensinar, o exortar, né? Encaminhar a pessoa embaixo da autoridade. Embaixo da autoridade. Falei, o evangelista Pedro, ele faz o que ele faz debaixo da autoridade do pastor Júlio. Diácono Valdo faz o que ele faz embaixo da autoridade do pastor Júlio. Não tem problema nenhum. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Eu sou pastor Mauro, por enquanto, com a graça de Deus, mas nos homens eu sou submisso ao evangelista Pedro. O que ele fala é a ordem, é a lei, acabou e pronto. Se eu for contra ele, eu estou indo contra o pastor Júlio, estou indo contra Deus, porque quem delegou Deus foi pastor Júlio, quem delegou o diácono, o evangelista Pedro foi pastor Júlio embaixo da unção de Deus. É só isso. Eu vou contra ele, eu estou indo contra o céu. Por isso que há uma necessidade da pessoa ficar falando o que está fazendo e não está fazendo nada. Não obedece ninguém. Na igreja não existe autonomia. Ou você está debaixo de uma autoridade ou você não está. Ou você está embaixo de uma autoridade ou você não está. Temos que entender isso. Se eu não tiver esse coração que Jesus está falando, não adianta. Não adianta eu estar no ministério do louvor, na frente do Valdo eu sou uma coisa, e depois eu chego, pastor Tiago, não, tudo bem, né? Mas o Valdo, né? Entendeu? Eu estou lá na rede de homens lá, o evangelista Pedro fala uma coisa, e por trás, Jeremias, não, tu viu que. Não, tudo bem, né? E sabotando, irmão. Está sabotando a Deus. Está sabotando a Deus, irmão. Está sabotando a Deus. E se ninguém te falou, eu vou te falar. Se você continuar assim, vai ser triste o teu fim. Vai ser triste o teu fim. Se você está sabotando a tua liderança, se você está sabotando o teu esposo, o teu cônjuge lá, se você está sabotando o seu pai, teu fim é triste. Teu fim é triste. É autoridade, irmão. É autoridade, meu pai é autoridade. Mas pastor, meu pai é macumbeiro, o problema é seu. Respeite o seu pai. Não tem nada a ver com você e ele, não é com Deus. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. É o que a palavra diz. Está mandando você fazer algo que não é bíblico?
Mandando varrer o quintal. Vai varrer o quintal, pô. Vai o quintal, a sala, a casa toda. Aproveita e dá uma faxina. Eu estava conversando outro dia na obra ali. Questão de horário. Vai acordar. Não consigo acordar cedo. Por quê? Eu vou dar um testemunho do meu filho aqui. Dos meus filhos. Não acordei nenhum deles para nada. A diaconisa Rosilene aí, vocês podem perguntar. Vocês que conhecem o Maurinho, o Eduardo, podem perguntar. Nunca acordei. Falei, vocês vão dormir cedo. Quem acorda cedo, dorme cedo. Minha mãe nunca me chamou. Foi dormir, estava de serviço num sábado, eu ia fazer a reciclagem do curso lá em Deodoro. Daqui a pouco eu levantei, o Júnior deu um salto, parecia mestre de Kung Fu. Cadê, pai? Ai, meu Deus! Atrasado, eu já estava saindo. Daqui a pouco cheguei num ponto lá. Onde está demorando? Aí veio o ônibus, porque Deus ele ensina, a mão de Deus é leve, né? Aí o ônibus veio logo. Aí conversando, chegamos em Belfor Roxo, já veio logo o Deodoro, Belfor Roxo. Quando soltou na Vila Militar, já soltou correndo. Pensa, pai, pensa, vai com Deus. Papai, vai lá agora que ele acorda lá em Curitiba com frio. 2 graus, 3 graus, vai lá ver. Pergunta ele lá, a hora que ele acorda lá. Vai perder. Se não acordar, teu filho vai perder o emprego, vai ficar desempregado, só lamento. Só lamento. Que isso? É só lamento. Quem tem que acordar é ele, não sou eu. Quem tem que acordar é ele, não sou eu. Eu não tenho. Então, eles aprenderam dessa forma. Quando você está desobedecendo a autoridade, vai ficar complicado para você. Vai ficar complicado. A igreja é uma expressão viva do reino de Deus na terra. Matéria da escola bíblica dominical. A igreja é uma expressão viva do reino de Deus na terra. Isso tudo para a gente olhar para si. Eu estou olhando para mim desde quando a gente está ministrando essa palavra. Será que o vizinho vê essa expressão do reino de verdade? Será que o vizinho, né? Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tiver um domingo aqui na igreja e vocês me veem de bermuda, não me critiquem. Eu chamei uma pessoa para vir para a igreja. Ele falou assim: pastor, mas o senhor vai arrumado, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa, só tenho bermuda e chinelo. Falei, eu vou de bermuda e chinelo contigo. Tu vai? Não, depois a gente vê. Vocês vê pastor uma hora de camiseta sentado ali, glorifica a Deus, irmão. Glorifica, não me manda para o inferno não, pelo amor de Deus. Abraça ele, sabe? Seja bem-vindo, mesmo que não esteja com cheirinho legal, abraça, porque o amor faz isso. O amor tudo pode, o amor tudo suporta. Mas tem que vir essa alma para Jesus. Tem que vir essa alma para Jesus. E essa expressão do reino de Deus, essa expressão, a pessoa observa isso através da minha fala, através do que eu faço, que tudo está girando em torno de palavra, é para mim, para você, e está girando em torno de nós mesmos. A gente fala bonito, canta bonito, dança bonito, louva bonito, mas está no trabalho, na vizinhança, naquilo que eu tenho feito, está suando, as pessoas estão vendo essa manifestação do reino. Eles podem realmente falar sem né? E às vezes a pessoa até fala que a gente é bonitinho, porque a gente é feio. Para a gente se sentir bem, a pessoa é bonitinho, né? Ou está bem arrumadinho, está com aquela roupa do domingo, né? A roupa que já vem sozinho para a igreja, já marchando, já vem cheio de unção pela Vila Paulina. E a pessoa, não, está bonitinho, está belezinha, coisa e tal. Mas eu tenho consciência de como eu estou. Eu tenho consciência disso. Verdadeiramente falando, independente do ambiente que eu estou. Irmãos, todo mundo sabe aqui que o pastor Mauro foi nascido e criado no terreiro de Candomblé. E às vezes eu tenho contato com o pessoal lá, porque eu não vou lá tocar, bater, cantar, mas meu irmão mora do lado e eu vou lá, eu vejo o pessoal e falo. Um dia até José foi me levar lá,
tem o maior carinho por eles, mas eles o senhor foi para a igreja mesmo. O senhor foi para a igreja mesmo, glória a Deus. O senhor foi para a igreja mesmo. Eu tenho que me esforçar mais, porque eu tenho que alcançar eles. Eu tenho que alcançar eles. São pessoas boas, são pessoas prestativas, são pessoas que, se dependesse de socorro, estão presas na maldição lá. Eu tenho que melhorar muito mais para alcançar eles. Eu tenho que estar num ponto, toda vez que eu vou falar, eu falo para Deus que eles vão sentir a presença em mim. Que eles vão sentir a tua presença em mim. Amém? Entrando por fim, Evangelho de João, capítulo 12. Ministério de Louvor, se quiser subindo devagarzinho. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: isso é a narração de João em relação à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, tomou-lhe, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estavam essas coisas escritas a respeito dele, também que isso lhe fizeram. Os discípulos estão ali com Jesus e eles não estão entendendo. As pessoas exaltando Jesus, Hosana nas alturas, eles não estavam entendendo. Mas depois eles veem que estava escrito, né? Zacarias 9:9 fala isso. Então eles se lembraram de Zacarias 9:9, que fala dessa entrada triunfal de Jesus. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele. Preste atenção nisso. Dava, pois, testemunha disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saía ao encontro, pois ouviu que ele fizera essas coisas. A multidão que foi ver Jesus, eles viram o que Jesus fez com Lázaro. Eles viram o milagre da ressurreição de Lázaro. Essa multidão aqui. E essa multidão é aquela que está gritando, que está enaltecendo o nome de Jesus, que está glorificando a Deus. Amém? Amém? Vamos para Mateus 27. Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso conhecido como Barrabás. Estando, pois, o povo unido, perguntou-lhes Pilato: a quem queres que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? A multidão gritou, preste atenção, não dorme não. A multidão exaltou Jesus. Jesus dá Hosana Jesus, glória ao Rei, filho de Davi. Essa multidão que gritou, eles viram Jesus falar: Lázaro, sai para fora. E eles ficaram
ficaram encantados. Mas essa multidão aqui escolheu Barrabás, não escolheu Jesus. Essa multidão aqui, eles preferiram o ladrão do que o Senhor, do que o Salvador. Vocês estão entendendo onde eu queria chegar? Tudo que eu falei até agora foi só uma introdução. Minha pregação é essa. Que tipo de multidão nós somos? Qual é o tipo da multidão que nós somos? Nós somos aquela multidão dos milagres, dos acontecimentos, dos sinais, do prodígio. Que multidão nós somos? Eles foram induzidos pelos fariseus, pelos líderes dos sacerdotes lá, a condenar Jesus. Jesus só fez as coisas boas para ele. Jesus salvou, Jesus curou. Eu acredito que aqui está o filho da viúva de Naim, está mãe e filho. Eu acredito que está Jairo com a sua filha. Eu acredito que está a sogra de Pedro. Eu acredito que está Lázaro com Marta e Maria. Eu acredito que está aquela multidão que todos iam, que ele curava, libertava. Estava nessa multidão aqui. Agora hoje em Vila Paulina tem uma multidão. E o que essa multidão vai fazer? Vai exaltar Jesus de verdade? Vai exaltar Jesus obedecendo? Ou vamos repetir, a história se repete? Vamos ter que escrever os evangelhos de novo e botar, e passou por Vila Paulina. Assim como Betfagé, que foi escrito uma única vez na Bíblia, que está aqui, Vila Paulina, vai entrar Vila Paulina. Passou por Vila Paulina, eles não fizeram nada. Tinha o Espírito Santo, eles não fizeram nada. Eles tinham o amor de Deus, mas não fizeram nada. Essa palavra, irmão, não é para se ofender. Nós precisamos despertar. Nós somos uma igreja reino. Nós somos uma igreja reino. Nós precisamos levar esse Deus que nós temos para pessoas aí fora, famílias. Nós precisamos, irmãos. Eles fizeram errado, eu não estou condenando ninguém. Beleza, mas está aqui o exemplo para mim e para você não fazer. Para mim e para você não fazer a história repetir. Ou você fica parado de braço cruzado e deixa o bonde tocar, né? No final da história você não vai poder falar nada, você não vai poder dar testemunho, você não tem direito. Você não tem direito porque você não fez nada. A Bíblia fala que o trabalhador ele é digno do seu salário. Você não vai receber nada, você não fez nada. Isso é justo ou é injusto? É justo ou é injusto? Nós estamos perdendo o senso de crítica, o senso de justiça. Amém? Agora eu queria chamar aqui na frente, irmãos, você que vai fazer diferente. Você que vai fazer diferente. Em meio às dificuldades, né, em meio a um processo doloroso, eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Se você quiser, se você estiver disposto para o reino, se colocar na brecha, para salvar vidas, para ser uma multidão onde vai realmente exaltar Deus com aquela obra que a gente falou aqui, que vai iluminar e vai glorificar. Eu queria que você viesse aqui. Se você for essa pessoa, se você não for essa pessoa, não tem problema, porque a vida continua. Deus vai levantar pessoas para entrar na brecha, para ser essa multidão, para exaltar o nome dele. Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua filha.